Dial News agora com o Dial Entrevista. Vamos conversar, vamos falar um pouquinho sobre eleições, ou melhor, né? Sobre se candidatar, né, a prefeito numa época completamente recheada de incertezas que é a Covid-19. E eu tenho o prazer de falar agora com Guto Scherer, vereador. Com licença, obrigado por ter aceito nosso convite lá de Igrejinha, cidade aqui do Vale do Paranhana. Se assemelha muito com Gramado em termos de populacional, né, vereador? 35 mil pessoas. Seja bem-vindo. Bom dia, Viviane. Para mim é um prazer muito grande estar conversando contigo e com os teus ouvintes na Rádio Sorriso, no teu programa Dial News, segunda edição. Então, estamos muito contentes de poder conversar com o pessoal da Serra Gaúcha. E o Cícero, ele sempre me diz que são muitos ouvintes de Igrejinha e da região que acompanham a rádio. Então, para nós é uma satisfação muito grande estar conversando com todos vocês. É importante estreitarmos essa relação. Temos, sim, bastante ouvintes que participam da nossa programação e que, com certeza, estar por dentro do que acontece na rotina e das perspectivas para os municípios, não só locais, mas a nossa região é fundamental, né? E essas eleições que agora já tem nova data para acontecer, toda uma situação criada por ela, né? Que se moldando a pandemia trocou de data. E eu lhe pergunto, como é a primeira vez que o senhor concorre a prefeito? E neste momento, o que levou a fazer essa decisão, assim, de encarar frente à pandemia? Eu estou no meu segundo mandato de vereador aqui em Igrejinha, mas eu concorri 3 eleições a vereadora, prefeito é a primeira. Eu concorri no ano de 2008, fiquei suplente, tive a oportunidade de assumir naquela legislatura, mas fui eleito de fato em 2012 e em 2016. Em 2012 eu fui o vereador mais votado da cidade, em 2016 o segundo, mas ampliei minha votação para 984 votos. Então, sendo o único vereador nos 4 anos que se manteve no mandato reeleito naquela eleição. Nós temos um colega que ele virou secretário. Então, tive essas 3 eleições de vereador que me deram a experiência e o mandato me trouxe no dia a dia a percepção de que Igrejinha precisa avançar. Nós tivemos bastante coisas boas, bastante coisas positivas que aconteceram no município ao longo desses últimos anos. Nosso mandato tem acompanhado isso de perto, mas tem alguns pontos que nós entendemos que são fundamentais para melhorar a vida do cidadão igrejiense, e isso é o que nos motiva a ser candidato no meio de toda essa crise. Sabe que eu tenho um empresário amigo meu aqui de Igrejinha, eu até tinha convidado ele para ser meu candidato a vice-prefeito, mas ele não é político, ele é empresário. Ele disse, não, Guto, eu não vou entrar na política, mas vou te apoiar, enfim, lá no ano passado. Sim. E agora, quando deu toda essa crise da pandemia, ele me ligou, ele disse, me diz aí, tu vai continuar candidato ou tu vai desistir no meio de tudo isso aí? Eu disse, não, vou ser candidato, não vou desistir. Eu acho que Deus prepara as pessoas para cada momento e tenho certeza, uma convicção que está dentro de mim, que eu estou muito preparado para ser prefeito nesse momento de pós-pandemia, que vai precisar de muita liderança, muito protagonismo, vai precisar de pessoas preparadas, e a bagagem que nós criamos como vereador e no serviço público, que eu trabalhei 8 anos antes de ser vereador dentro da administração pública, me dão essa certeza de que nós vamos conseguir enfrentar essa eleição no meio da pandemia e mais ainda que é assumir um município depois, na pós-pandemia, que eu tenho dito que esse vai ser o maior desafio não de Igrejinha, mas de todos os próximos gestores. Primeiro porque vai lidar com emoções de habitantes totalmente sofridos, né? Vindo de um período muito complicado, com expectativas muito grandes, né? Então, tudo isso leva a crer que vai ser um desafio, porque vai ter um lado psicológico muito mais aflorado, né? E controlar a questão das necessidades físicas da cidade junto com as necessidades psicológicas é um relacionamento intenso, né?
Sim, nós já estamos passando por isso durante a pandemia, né? O aumento do número do desemprego no Brasil foi assustador. O Vale do Paranhana e a Serra, eu não acompanhei os números da Serra, mas posso falar aqui do Paranhana, eles foram bastante altos, são mais de 5.100 pessoas que perderam seus empregos só entre abril e junho de 2020, sem contar a diminuição que já vinha ocorrendo ao longo dos últimos anos. Então isso é preocupante, essas pessoas estão desempregadas, na sua maioria precisam pagar seu aluguel, precisam pagar suas contas, água, luz, telefone, internet, enfim, se manter ainda com comida, roupa, enfim, todo o custo que é a vida, que todos nós sabemos. Então nós temos dois desafios que eu tenho considerado os mais importantes e os que vão ser fundamentais estarmos preparados. O primeiro é dar assistência a essas pessoas na assistência social, poder auxiliá-las de alguma forma. A legislação não permite que o poder público auxilie em tudo. Nós não podemos, por exemplo, pagar. É importante salientar que o senhor já foi membro do Conselho da Criança e do Adolescente, né, do Conselho de Assistência Social, né, e ainda segue como presidente da JAV? Sou presidente da JAV. Eu ia chegar nisso. E a JAV nos traz essa... Eu fui membro do Conselho antes de ser vereador. Atuei lá como vereador, criamos a Comissão de Combate às Drogas e Violência, a Comissão de Defesa da Criança e do Adolescente, e hoje é uma comissão permanente, que é a Comissão de Educação, Cidadania e Direitos Humanos da Câmara de Vereadores. Mas através da JAV, que é uma ação social que nós desenvolvemos aqui, hoje ela é mantenedora de uma escola de empreendedorismo, a qual eu tenho feito a gestão, mas a JAV, que na sua essência são projetos sociais, ela nos traz essa realidade do dia a dia, da quantidade de pessoas que estão procurando auxílio em todas as áreas, seja o psicológico, como tu disse, o emocional, seja na possibilidade de alternativas de cumprir os seus compromissos, mas o maior projeto social que nós precisamos desenvolver é a geração de emprego, e esse sim vai ser um desafio enorme para todos os municípios, porque Igrejinha... ela já vinha com um número alto de pessoas, de postos de trabalho a menos. Nos últimos 7 anos, o CAGED nos aponta aí cerca de 1.200 postos de trabalho a menos. Soma-se agora mais 1.700 postos de trabalho a menos só dentro da pandemia, então nós temos aí quase 3.000 pessoas que vão precisar ser realocadas no mercado de trabalho. Esse é o maior desafio, conseguir dar assistência para essas pessoas e logo em seguida colocá-las no mercado de trabalho para elas poderem retomar suas vidas. Verdade, com certeza, até porque essas empresas que estão fechando por conta da pandemia, talvez não seja provável que elas consigam se restabelecer financeiramente num primeiro momento, neste ano seguinte, né, agora de 2021. Elas levem mais tempo ou talvez vão ter que se reinventar, né, de alguma outra forma, e cabe ao município talvez oportunizar que isso aconteça diante de uma flexibilização e alguma mobilidade que ainda vai ser pensada, né? Exato. Algumas ações nós já tomamos por parte do mandato, com alguns projetos de leis e algumas indicações que nós apresentamos ao governo municipal. 2 das nossas propostas já são realidades aqui, que uma delas é o auxílio aluguel para o comércio e para micro e pequenos empreendedores, até R$2.000, divididos em 3 parcelas, que é uma ajuda, por mínima que seja, mas já é uma forma de auxiliar nesse momento. E outra que foi uma campanha que nós idealizamos, que é a campanha Recupera Igrejinha, que agora, aprovado pela Câmara, depois dos ajustes dos vereadores, passou a se chamar Compra Aqui Igrejinha. Então, ela é uma campanha de fomento à compra no comércio local, que isso vai possibilitar o fortalecimento do comércio e dos serviços. Com essa contratação, a pessoa pede nota, então ela troca essa nota, esse cupom fiscal, num aplicativo por descontos no IPTU no ano que vem. Soma-se a isso, quando tu pede a nota fiscal, o município continua arrecadando, então ganha todo mundo, ganha o empreendedor, ganha o município, ganha o cidadão, que acaba podendo ter descontos no seu IPTU do próximo ano. Então, essas são pequenas ações que já estão sendo realizadas aqui e que devem ser paliativas apenas até nós superarmos essa crise. Mas para superar a crise de fato, nós precisamos de financiamento.
O governo federal, o governo estadual e o próprio governo municipal vão precisar criar, de fato, estruturas que venham auxiliar financeiramente o empreendedor para que ele mantenha a porta do seu negócio aberto. Nós temos um projeto que eu chamo aqui de Fundo de Amparo Emergencial, que é um fundo, que é quase um banco municipal de fomento, que ele auxilia essas empresas com financiamento de até R$10 mil por empresa, com um prazo de carência para início de pagamento de 180 dias, mais um prazo de 24 meses para pagar a juros zero para o município. Então, esse projeto, infelizmente, a gente ainda não conseguiu aprovar, a gente ainda não conseguiu botar ele na prática, mas tenho certeza que assim que acabar essa crise maior, esse momento mais forte que chegou na nossa região agora da pandemia, do Covid-19, nós temos que ter isso pronto para auxiliar nossos empreendedores nessa questão. Além de mais, é buscar junto aos governos estadual e federal mais linhas de crédito e financiamento facilitado para os empreendedores. Nós temos agora um segundo semestre bastante... totalmente diferente do que estávamos acostumados e com eventos sendo cancelados em várias cidades, em várias instâncias, né? A Expo Inter já foi cancelada, outros eventos que tem... Exato, tem tomado outro corpo, outro rumo, né? E nós andamos a caminho da Semana Farroupilha, andamos a caminho aí de grandes eventos. Aqui o Natal ainda, né, é incerto, mas contado como certo, porque a gente acredita num caminho melhor, de uma vacina chegando, de modelos de estrutura, né? De uma estrutura forte na questão de controlar, né, de resolver e pontuar o distanciamento, o uso de máscaras, né, da vigilância. Como o município está se estruturando para dentro desse caminho, e depois da pandemia ele deve seguir com algumas coisas nesse sentido também, né, todos os municípios. O novo normal vão ser essas ações, né? Nós vamos nos acostumar a andar de máscara, com álcool gel no bolso, com uma certa distância das pessoas, até que chegue a vacina. Eu acredito que a vacina realmente chegue até o final do ano e ela possa trazer uma esperança maior para a nossa população. Mas Gramado e Canela, vocês vão ser os maiores... Vou usar o termo responsável, mas as duas cidades que vão fomentar de fato toda a recuperação econômica da região. Porque nós aqui embaixo somos rota para subir a Gramado e Canela. Sim. Nós não somos vizinhos de divisa por 3 quilômetros, que Três Coroas faz essa divisa, mas nós temos um acesso muito bom por Serra Grande a Gramado e nós temos que aprender a explorar isso. Eu sempre digo que Gramado, com seus 6 milhões de turistas anuais, ela, não só Gramado e Canela, a região da Serra, né, ela pode deixar um pouquinho disso para nós aqui embaixo, nesse deslocamento. Nós já estamos aproveitando há alguns anos com o comércio, as margens da 115, mas nós vamos ter que explorar um pouco mais esses potenciais turísticos aqui de baixo, nos unindo. Nós fizemos um fórum de debate pelo desenvolvimento aqui em Igrejinha e o Evandro, vice-prefeito de Gramado, ele participou e trouxe para nós uma ideia de uma grande Gramado, e nós aqui embaixo compramos a ideia, é a grande Gramado, nós somos uma grande região e a nossa recuperação vai passar muito pela questão do turismo. Vamos falar disso logo depois do intervalo. Nós vamos fazer um pequeno e rápido intervalo aqui na segunda edição do Dial News. Nós estamos conversando com o candidato a prefeito, hoje vereador em Igrejinha, Guto Scherer. Prazer recebê-lo aqui. Nós estamos falando sobre esse ambiente pré-eleição, esse ambiente tenso que é a pandemia e as perspectivas de todos no mundo conseguir se reerguer de uma forma mais normal o possível, já que vem um novo normal que nem sabemos ainda como vai ser, né? Logo mais depois do intervalo. Dial News, segunda edição, agora faltando 15 minutos para 1h da tarde da quinta-feira, 30 de julho de 2020, julho que vai chegando ao seu fim.
Dial News, segunda edição, trazendo informação atualizada, agora com um Dial Entrevista para Smart Case, celular com defeito. A Smart Case tem a solução, além de contar com os melhores técnicos, a melhor assistência, mais bem equipada de Gramado, é na Smart Case. O telefone é o 54-3699-7975 e Voa Telecom, conexão de internet rápida e segura com um suporte técnico local e pronto para te atender. Isso é Voa Telecom. Estamos conversando com o Guto Scherer, pré-candidato a prefeito de Igrejinha. Muito obrigada pela correção, muito importante, bem pontual. Estamos falando sobre uma pré-candidatura em tempos de pandemia. Passa tudo pela cabeça de quem está ouvindo e pela gente que conhece todo o processo eleitoral, como né, o que é a demanda de um município. Não tem como falar de Igrejinha sem falar do impacto que é não ter a Oktober este ano, né? Sim. Tá me escutando? Perfeito. Tá. Foi uma decisão muito difícil pela Mifest. A Oktoberfest de Igrejinha é organizada por uma associação de amigos da Oktoberfest. Tem sua diretoria, tem toda uma organização. E eu conversando com o presidente, com o vice, com algumas pessoas ligadas a essa diretoria, nós percebemos o anseio que eles tiveram na decisão. Mas tudo indicava que teria que ser o caminho, né? Nós começamos a perceber as empresas maiores patrocinadoras da festa esse ano diminuindo os seus quadros, diminuindo os dias de trabalho. Isso dava indicativos de que seria difícil, inclusive, a busca e captação de patrocínio. Uma festa do tamanho da Oktober, são muitos reais envolvidos de patrocínio das empresas daqui de toda a região. Então, acho que foi acertadíssima a decisão, até pelo número, não só a questão financeira, mas o número de pessoas que envolve a Oktober, a aglomeração que ela causa. Sim. Ela, de fato, caminhava para essa decisão acertada da Mifest. Mas tenho certeza que com esse cancelamento da edição de 2020, nós teremos ali em 2021 uma festa muito bem organizada, muito maior, com mais expectativa, com esse gostinho de saudade. Nós estamos aí conversando que a Oktoberfest representa para quem é daqui, principalmente para as pessoas que vêm nos visitar naquele período. Tenho certeza que a edição de 2021 ela vai trazer esse gostinho de saudade, vai ser mais especial ainda. Verdade. Ontem o senhor participou de duas lives, e uma delas para a Universidade de Anhanguera, do Polo Taquara, né? Falando sobre políticas públicas pós-pandemia. Na sua opinião, como é esse cenário, esse contexto na Grande Gramado, então, assim como o vice, né, Evandro, fez a menção? É o que eu disse antes também, né? É um desafio muito grande para todos os prefeitos que vão assumir dia 1º de janeiro de 2021, eles vão ter esse desafio. Desculpa. Nós vamos ter que sentar, nós eleitos, prefeitos, teremos que sentar para dialogar e começar a pensar de forma conjunta. Isso foi o que eu até comentei na live de ontem com a Anhanguera, porque nós éramos 6 vereadores da região debatendo essa questão. E um dos desafios que nós temos é fazer com que as cidades parem de se olhar de forma isoladas e passem a se olhar como região, como uma grande cidade. Paranhana, nós somos 6, 7 municípios, somados nós mais de 200 mil habitantes. Então, se nós nos unirmos para captar recurso para obras estruturais, para compra de equipamentos e medicamentos, inclusive eu usei essa fala ontem, se a região tivesse se unido pela Ampara, que é a Associação dos Municípios do Vale do Paranhana, por exemplo, e tivessem adquirido medicamentos, quanto de economia não teria gerado aos cofres públicos? Então, nós teremos esse desafio de união, de nos unirmos aqui embaixo, mas nos unirmos com vocês aí na Serra, para trazermos soluções. E a principal deles sempre vai ser a geração de emprego. E eu tenho uma convicção muito grande que o turismo vai ser um dos principais fatores que nós vamos conseguir fazer uma retomada. E digo por quê. As pessoas que têm condições, a classe média alta, essas pessoas vão começar a evitar sair do país. Até alguns países vão estar fechados, o turismo internacional vai estar com suas dificuldades. Mas a insegurança de saber se o país que ela quer visitar vai ter ou não Covid vai fazer ela ficar por aqui.
Então nós vamos ter uma procura muito grande dos gaúchos, do pessoal de Santa Catarina, até do Brasil, de forma geral, procurando Gramado, Canela, procurando a Serra Gaúcha. Porque eles vão ter mais segurança, sabem que é daqui, sabem como está o controle das coisas, e isso vai nos alavancar. Indiferente se nós vamos ter os grandes eventos acontecendo, mas os atrativos turísticos das belezas naturais, enfim, isso vai ser o carro-chefe que vai fazer com que essas outros incentivos que serão dados para o setor, que vai ser muito. O presidente Haroldo da ABI Calçados falando desse cenário. Então, a atuação dos governos estadual e federal vai ser crucial e fundamental para que a gente possa ter uma retomada nesse setor. Com certeza. A abertura do comércio, sem dúvidas, é fundamental também. A Piccadilly, que fechou essa fábrica agora no início entre o meio de julho ali, né? Imagina, foram 500 e poucos funcionários que foram, né, ficaram desempregados por conta dessa pandemia, nessa incerteza. A Calçados Piccadilly, ela parou a produção aqui, mas ela manteve todo o administrativo e me fugiu o termo do outro... Da parte administrativa. Ficou o administrativo e uma parte de produção que é a modelagem. A modelagem ficou aqui. Então, são cerca ainda de 200 funcionários, mas se tu parar para pensar, nós temos toda uma produção aqui que acabou não está mais aqui agora nesse momento. Quem sabe ali na frente a gente consiga recuperar. Com uma boa reestruturação. Perfeito. Conversamos então com o vereador Guto Scherer, pré-candidato eleitoral aí a prefeito de Igrejinha, do município de Igrejinha, aqui na subida, no pé da serra, como costumamos dizer, né? Coloco à disposição o nosso espaço sempre que for possível, vereador. Acredito que é um momento bastante importante de reflexões, de mudanças na maneira como nos relacionamos, né, com todas essas questões enquanto eleição, até a mudança na votação, não teremos mais a questão, né, da impressão digital, por uma questão de não poder ser limpo com álcool. Então, são mudanças aí que vêm certamente para impactar e fazer a diferença na nossa vida. Eu lhe desejo uma boa pré-candidatura e que nós voltamos a conversar logo. Estou à disposição, Viviane, fico muito agradecido pelo espaço. Vai ser fundamental esses espaços nas rádios, nos canais de comunicação da região, porque a campanha, como tu disse, ela vai ser muito diferente. São 45 dias, a gente não sabe se vai poder visitar, se vai poder fazer carreata, bandeiraço. Ninguém sabe muito bem também como vai ser a própria campanha. Mas então esses espaços como o teu, com a tua audiência qualificada, para nós é muito importante poder conversar e levar nossas ideias e propostas. Então eu que agradeço à Rádio Sorriso e ao teu programa por nos receber. Estou à disposição para voltarmos a conversar mais para frente. Perfeito. Um abraço a ti, também a todos os ouvintes, e ao meu amigo Cícero. Obrigada, ele já acabou de chegar aqui, tá mandando os cumprimentos. Certo. Obrigada, até mais, uma ótima quinta-feira, um bom final de semana. Até. Encerramos então a segunda edição do Dial News aqui na Sorriso Serra Gaúcha. Vem chegando o túnel do tempo.